enquanto Deus estava ministrando ao meu coração para compartilhar com você. E sabe, queridos, enquanto você está abrindo, eu quero comentar algo antes da gente ler. Na vida, chega uma estação na nossa vida que nós não nos movemos do nosso lugar da fé. Chega uma estação na nossa vida que a gente não se deixa levar pelos nossos sentimentos mais, nem por circunstâncias. Chega um momento do nosso relacionamento com Deus que ele se torna tão íntimo, algo tão real, tão poderoso, que a gente não dá tanta atenção para aquelas vozes que todo mundo ouve a respeito de desistir ou de voltar atrás. Porque não importa só a gente começar algo. A carreira da fé, ela não é uma corrida de 100 metros. A carreira da fé é uma maratona. Você passa por muitas estações. Então tem estações onde você pode se cansar um pouco. Tem estações que você percebe que você tem um gás para correr mais rápido. Mas nós precisamos compreender que nós não vamos nessa caminhada da vida cristã apenas começar algo sem ter um propósito de terminar. Nós vamos começar e nós vamos terminar tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão. Você percebeu já que depois que você aceitou Jesus e Deus colocou algo no coração para fazer, e eu não estou falando de 5 dons ministeriais, eu não estou falando de pregar na igreja, mas você, quando se envolve com as coisas do Espírito, você vai percebendo isso muito claramente, que existe algo dentro de você que torna você indesistível. Porque pressão todo mundo passa, dificuldade todo mundo passa, frustração todo mundo tem. Mas algo dentro de você é algo que faz você resistir. E outra coisa também, voltar para onde? É uma boa pergunta, né? Diante das lutas, dos desafios, eu vou voltar para onde? Eu vou retroceder para onde? Irmãos, chega um momento que você sabe, isso vai ser a maior porta para poder a gente viver feliz. Tem um momento que você sabe que o único lugar para você ir é para frente. Que não tem como retroceder. E essa palavra permanecer é uma palavra muito comum na Bíblia. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Porque não é só começar uma caminhada, não é só ter uma boa confissão da nossa fé. É preciso permanecer. É preciso permanecer nas nossas convicções. É preciso permanecer na visão que Deus deu para o nosso coração a respeito da nossa própria vida. É preciso permanecer. E tem graça para permanecer. Existe graça disponível para cada um de nós cumprir até o final aquilo que Deus determinou. Quando a palavra de Deus diz lá no Salmo 39, que muitas pessoas encaram apenas como um salmo, como uma poesia muito bonita. Eu já vi esse salmo moldurado em quadros, em casas, e não tem nenhum problema. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que quando nós estávamos sem forma, no ventre da nossa mãe, Deus, ele escrevia os nossos dias. E diz algo muito poderoso e profundo. Ele escrevia os nossos dias, todos eles determinados e contados, quando nenhum existia ainda. Então Deus tem feito um plano para a nossa vida. Deus tem feito uma estratégia e um processo de vida para cada um de nós. Nenhuma pessoa que está aqui essa noite, tão linda, a igreja tão cheia, ninguém está aqui. Você não é produto do acaso, você não é um acidente de percurso. Deus tem um propósito específico para a sua vida. Mas é preciso confiar na graça para permanecer. E eu creio que é disso que a gente vai ser impressionado e influenciado pelo Espírito de Deus. Esse texto diz assim, presta bastante atenção. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade,
vestindo-vos da couraça da justiça, calcai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança em súplica por todos os santos. Amém, amados? Então eu quero chamar a sua atenção para o verso 13. Eu quero começar por ele, ficar disponível para que o Espírito Santo possa, através da minha vida, alcançar o teu coração. E como a gente sempre fala, você está ouvindo a voz de um homem, mas muito mais do que isso, perceba, durante o tempo que eu estiver ministrando, o Espírito Santo tratando coisas específicas no teu coração. Efésios 6,13, eu quero enfatizar, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu queria que você repetisse comigo só essa última frase desse verso. Repete comigo, diz assim: depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você pode dizer mais uma vez? Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Glória a Deus. Existe uma proposta de vida para a nossa vida. Sabe, queridos, esse texto começa, no verso 10, diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em lugar nenhum da Bíblia você vai ver o Espírito de Deus estimulando você a se fortalecer na sua própria força. Nós nos fortalecemos na força do Senhor, na força do seu poder. Existe um poder que emana de Deus sobre a nossa vida. Como eu falei no início, antes de ler, você sabe muito bem do que eu estou falando. Se eu perguntasse aqui a alguém que levantasse a mão, por exemplo, se você alguma vez na vida foi tentado a pensar em desistir de alguma coisa, desistir de um propósito de Deus, desistir de alguma coisa que você percebe que é o plano de Deus na sua vida, por causa de uma pressão muito grande, por causa de uma desilusão, de uma frustração, por causa de pessoas que se levantaram contra você, ou pessoas que não acreditaram em você, muito provavelmente uma boa parcela do que aqui estão levantaria a mão, porque todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos em que a gente vê a nossa força se esvair. Agora, irmãos, existe algo da palavra de Deus dizendo que existe uma força que vem do poder de Deus sobre a nossa vida. Eu não sei como está você, mas eu não sei de onde que vem a força, ou melhor, eu sei de onde vem a força que me sustenta. Né? Agora, você já imaginou em situações que você se percebe mas o seu coração é totalmente dele, você sabe que não tem para onde retroceder, e porque você confia nele, e você sabe que voltar atrás não é uma opção, e você percebe que vem sobre você uma força que você não consegue compreender nem entender, mas ela é real. E eu estou aqui dando um testemunho que pode ser o seu. A gente sabe que funciona. De onde vem essa força que me mantém em pé? De onde vem essa força que me dá alegria para acordar amanhã feliz e trabalhar o dia inteiro? Cuidando de pessoas e você fazendo o seu trabalho. Existe uma força, irmãos, que a gente precisa valorizar. Existe um poder que nós precisamos valorizar. E esse poder, ele vem através de Deus. Existe uma força que vem do poder de Deus sobre nossa vida, amém? E a palavra fala sobre isso. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, não é errado você pedir socorro a um líder, você pedir socorro a um pastor. Não é errado você ter amigos, nós temos, e graças a Deus por eles, porque você sabia que às vezes nós podemos estar debaixo de um nível de pressão que a gente não quer um conselho. Às vezes a gente quer ter a oportunidade de ter alguém para a gente falar. E aí quando você fala, você desopila. Você coloca para fora. Aí às vezes você fala para o seu interlocutor, o seu ouvinte: muito obrigado porque você me ajudou. Acontece isso muito no gabinete pastoral. E as pessoas falam assim: mas eu não fiz nada. Às vezes nós só queremos ter um ouvido para ouvir. E não é nada de errado nisso. Mas a Bíblia diz que existe uma fonte do nosso fortalecimento.
E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Você sabe do que eu estou falando. Tem coisas que acontecem na sua cabeça e no seu coração e nos seus sentimentos que nem para o seu amigo mais íntimo você fala ou teria coragem de falar. Nem para o seu cônjuge amado você teria coragem de falar. Às vezes existem milhões de coisas que acontecem entre o travesseiro e o teto. Na sua cabecinha. Mas Deus é aquele que conhece todas as coisas. Deus é aquele que conhece o teu assentar, o teu levantar. Quando uma palavra nem te chegou à boca, Ele já conhece. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe até onde a gente pode ir. É por isso que você já teve uma percepção de que você foi até o seu limite. Quantas vezes você pode ter pensado, eu acho que dessa vez eu fui até o meu limite. E o Espírito Santo chegou para você e falou, epa, vamos levantando daí, porque ainda não é o seu limite. Muitas vezes, e nós temos de Deus isso. Deus é o alvo do nosso fortalecimento. É no lugar secreto, onde só você e Ele, é que a gente vai receber força para continuar firme. E graças a Deus por isso. Nós nos fortalecemos no Senhor. Nós não nos fortalecemos em estratégia humana. Nós não nos fortalecemos em dar um jeito para as coisas. Esse tempo, irmãos, é um tempo que eu, como seu pastor, eu quero até sugerir para você que a gente precisa, irmãos, voltar para uma simplicidade que há em Cristo. Voltar para uma simplicidade que há em Cristo. E a gente vai perceber que é nele que a gente vai se fortalecer. É por isso que a palavra fala assim, quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E depois ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou contra sangue e carne, nessa versão. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Deixa eu pontuar uma coisa aqui para você. Você está comigo? Para a gente caminhar junto. A Bíblia diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Existem ciladas do diabo. E a Bíblia faz algumas declarações aqui importantes. Olha só, vamos de trás para frente. Existem ciladas do diabo. E a Bíblia diz que nós podemos ficar firmes se a gente se revestir de toda a armadura de Deus. Então, irmãos, às vezes, eu não sei quanto a você, mas a nossa mente pode tentar levar a gente para um lugar onde a gente, por causa das lutas da vida, por causa das pressões que podem vir, levar a gente a um lugar onde a gente pode tentar pensar que as boas notícias se foram. Existem momentos assim, que as pessoas pensam assim, mas e as boas notícias? Irmãos, eu creio de todo o meu coração que Deus não enviou Jesus para morrer aquele tipo de morte na cruz do Calvário e antes de ir para a cruz passar por toda sorte de humilhação. Ele foi chicoteado, ele foi espancado, ele foi envergonhado. Colocaram nele uma coroa de espinho, ele sangrou no Getsêmani. Ele sangrou durante aquela via da sua paixão. Ele foi destruído nas suas costas por causa das nossas dores e nossas enfermidades. Depois ele foi colocado numa cruz. Ele foi cuspido, colocaram coroa de espinho. Eu não posso admitir, irmãos, conhecendo o que nós já conhecemos, que tudo que Jesus passou foi em vão. Deixa eu dizer uma coisa para você, por mais simplório que pareça, o sacrifício de Jesus naquela cruz não foi em vão. Não foi em vão. Deus tem um propósito e Ele ressuscitou dos mortos. E Ele está sentado agora em um trono. Quando as pessoas às vezes me perguntam a respeito de algumas coisas que aparentemente fogem do controle, que você não tem todas as respostas, a única coisa que vem no meu coração é, irmãos, quando eu não sei, eu prefiro ficar com o que eu sei. Amém. E uma coisa eu sei, Deus está no trono. Amém. Você pode dizer isso e assim, Deus está no trono. O verso 13 diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Esse texto do verso 13 me dá um refrigério muito grande, eu já falei sobre isso, porque ele fala que nós temos que tomar a armadura de Deus para que nós possamos resistir no dia mau. Então, irmãos, dia mau vem para qualquer um. Eu não estou desanimando você. Mas o dia mau vem para qualquer um. Mas sabe qual é a maravilha? Que a Bíblia diz que nós vamos tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. O dia mau precisa de resistência. Vou dizer de novo. O dia mau precisa de resistência. No dia mau a gente tem que resistir. A gente tem que aprender a resistir no dia mau. Resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Graças a Deus que a Bíblia chama de dia mau. Irmãos, eu me lembro do salmista Davi, quando ele disse assim: eu pereceria com certeza se eu não visse os bens do Senhor na terra dos viventes. Deixa eu liberar uma palavra para você, eu quero que você creia. Eu creio que está chegando dias de boas notícias. Eu creio que nós vamos ver os bens do Senhor na terra dos viventes. Afinal de contas, a Bíblia não diz que nós fomos abençoados, que nós somos redimidos? Irmãos, nós somos abençoados, nós não fomos amaldiçoados. Nós somos um povo abençoado. Sabe o que significa isso? Deus liberou palavras de promessas e vitórias sobre nossa vida. E eu creio, irmão, você pode até pensar assim, lá vai ele de novo falar sobre 2020. Eu creio que 2020 vai ser muito melhor do que 2019. Eu creio que 2020, 2019, desculpa o jeito tão estranho que eu vou dizer. 2019, muitos furúnculos foram espremidos para que se secassem. Muitos furúnculos foram espremidos para que se secassem. E um tempo de cura está chegando, irmãos. Um tempo de boas notícias. Quem pode crer junto comigo? Um tempo de boas notícias. É isso que eu tenho recebido do Espírito Santo. E eu não vou abrir mão das promessas de Deus, amém? Então nós precisamos compreender que esse tempo é um tempo de permanecer. Vamos permanecer falando as mesmas coisas. Tristeza vem batendo, você vai abrir a sua boca e vai começar a cantar louvores. Vem uma sugestão negativa, você abre a sua boca e começa a falar a palavra de Deus. Irmãos, não tem jeito. Nós não vamos poder abrir mão daquilo que já conhecemos. Deus não vai lidar conosco através daquilo que nós não sabemos. Deus vai lidar conosco através daquilo que nós já conhecemos. E essas coisas que você está ouvindo, nós já conhecemos. Nós já sabemos. E é isso que nos faz permanecer. Você está comigo? Tanto é verdade, irmãos, que dentro do contexto da ressurreição, que Paulo estava falando sobre ressurreição, esse era o contexto, e ele fala sobre o nosso trabalho. Eu acho muito interessante quando você pega isso, 1 Coríntios 15, 58, eu sei do contexto dele, mas eu quero pegar o conceito, para você ver como é importante. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, e ele fala como nós devemos ser. Ele diz assim: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Olha o que ele diz, irmãos: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Olha só que coisa interessante. E ele diz assim: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu amo isso. Firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Eu amo, irmãos, porque o que nós estamos fazendo aqui, nós que trabalhamos, nós que temos pregado o Evangelho, nós que temos nos envolvido com o sofrimento e com as dores das pessoas, estamos firmes. As lutas vêm como nós ficamos, inabaláveis. Ou você ia ficar feliz se chegasse aqui um dia e não tivesse ninguém aqui, as pessoas falavam assim: não, o pastor desistiu. Não, irmãos, nós não somos daqueles que retrocedem. Não somos. E não fazemos isso por causa de força humana. Deus sabe do nosso coração.
Eu sei que de uma forma que eu não posso explicar, dentro de mim tem alguma coisa que eu sei que é o poder de Deus que me sustenta. Existe uma graça inexplicável que me levanta cada manhã e a cada um de nós. E é por isso que a gente está aqui. E eu amo quando o apóstolo Paulo fala isso. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Sempre abundantes, irmãos. Não vamos fazer as coisas para o Senhor, tipo, fiz o que eu deveria fazer e pronto. Não, fiz o que devia fazer e agora? Tem mais alguma coisa para fazer? Estou dentro. Vamos que vamos? Irmãos, o tempo é curto. O tempo é curto. E esse é um tempo da gente estar firme, inabalável e sempre abundante. É maravilhoso você lidar com pessoas que estão sempre abundantes no trabalho do Senhor. Porque Deus conta conosco, amém? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso não é para a gente criar uma expectativa apenas. Existe um equilíbrio que a gente tem que ter nisso. Muitas pessoas, elas só falam nesse tempo. E esquecem de que o nosso coração precisa estar na eternidade, irmãos. Existe um plano eterno para a nossa vida. Isso aqui é uma passagem, é um tempo curto. Passa que você nem vê. Agora, a gente precisa equilibrar. A gente não tem que achar assim, tudo é aqui, tanto que a gente tem sido ensinado pela palavra, que a nossa fé não é só para obter coisas. A Bíblia diz que a nossa fé é para andar com Deus. Enoque, ele está na galeria da fé, e lá não está escrito todos os milagres que ele fez, as coisas extraordinárias que ele fez, não. Está dizendo, ele andou com Deus. E o Senhor o tomou para si. Existe uma fé, irmãos, que é para a gente andar com Deus. Agora, ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, o apóstolo Paulo, ele exemplifica esse equilíbrio e ele diz assim, lá em 1 Timóteo 4:8, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Por quê? Ela tem a promessa da vida que agora é e a que há de ser. Então, através da palavra de Deus, irmãos, eu tenho promessa para aqui e para a eternidade. A gente não vai ficar frustrado nem aqui, nem na eternidade. Mas o que a gente precisa? Compreender que a gente tem que permanecer. Eu, como você, a gente já está vacinado nisso. Eu tomo muito cuidado com as coisas que eu começo. Porque talvez você não tenha noção, irmão. Quando você precisa desconstruir um hábito ruim e estabelecer um hábito bom. A gente não tem noção da força que tem o hábito. A força que tem você estabelecer uma disciplina automática sobre algumas coisas. Aquilo vira o teu respirar. Você passa de ter que colocar tanta força para fazer aquilo, porque vira um hábito. E às vezes a gente tem tanta facilidade para desenvolver hábitos que a gente sabe, seja na nossa alimentação, na nossa vida, no dia a dia, na correria da vida. A gente tem tanta facilidade às vezes de ser empurrado num automático e desenvolver hábitos que são ruins. E eu creio que chegou esse tempo, que a gente vai desconstruir algumas coisas. E a gente vai construir outras coisas nos lugares dessas coisas ruins. E a gente vai permanecer sobre isso. A gente vai permanecer orando. A gente vai permanecer lendo a palavra. A gente vai permanecer lendo bons livros. A gente vai permanecer perdoando. Quantas vezes? 490 vezes por dia. É muita coisa, né, irmão? Mas a gente não quer ser bíblico? A gente não quer ser doutrinário? E a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas. E aí o que vai acontecer? A gente vai andar naquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Mas a gente vai permanecer. Eu amo quando a palavra de Deus, vou citar alguns textos para poder alimentar o teu coração. Você está sendo abençoado, meu irmão? 1 Coríntios 16:13 diz assim, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Existe um clamor da palavra de Deus, para que a gente não ande enfraquecido. Mas a Bíblia sabe que a gente pode se enfraquecer. A questão não é enfraquecer, irmãos. A questão é que quando você se enfraquece e você fica muito fora do rebanho, você se torna uma presa mais fácil para o lobo. É melhor estar junto, irmão. Vou dizer de novo, é melhor estar junto. É melhor estar ligado. É melhor estar misturado. Porque, irmãos, a vida da igreja é isso. A gente vai crescendo.
Quem aqui sabe, pergunta retórica, claro, que não existe perfeito aqui? Nem o seu pastor, nem você. Amém? Mas quem sabia, irmãos, que a igreja é um grande laboratório, como nossa casa é um grande laboratório? Quando você quiser olhar para a igreja e você falar assim, não, eu tenho que permanecer nas minhas convicções. Você vai perceber, irmãos, que dentro da nossa casa a gente tem que permanecer. E eu creio, irmãos, quando a Bíblia fala, e o que eu estou falando é muito sério, me escute. A Bíblia chama a gente de família de Deus. E eu creio, eu vou dizer uma coisa para você, eu não digo isso para menosprezar a minha família natural, que eu amo demais. Mas você sabe que existem pessoas que não são teu sangue. E você pode desenvolver com eles um tipo de relacionamento tão amoroso, de lealdade e fidelidade, que é como se fosse. E eu não quero assustar você, cada um sabe da sua vida, mas você pode ter pessoas que não são da sua família, que você tenha mais intimidade e parceria. Isso pode ser um fato, porque para mim é. O que isso significa? Que existem coisas no nosso relacionamento que a gente tem que permanecer. Na vida tem que permanecer. E a palavra fala, sejam vigilantes e permaneceis firme na fé. Nós vamos continuar firmes na fé. Firmes na fé. Nós vamos continuar crendo e falando o que sempre acreditamos e falamos. E eu vou dizer uma coisa para você. O que nos trouxe até aqui vai nos levar até o final. Vou dizer de novo. O que nos trouxe até aqui vai nos levar até o final. Posso ouvir um amém aqui, gente? Agora, eu vou dizer uma coisa para você. João, no capítulo 15, Jesus está falando. E ele usa essa expressão. Ele diz assim. E eu creio, irmãos, que isso aqui precisa nos confrontar. Diz assim, olha, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você vai ver que permanecer é um tema bíblico profundo. Tem que permanecer. Alguém disse, e é verdade, eu não sei quem disse, eu gosto de dar crédito quando eu ouço uma coisa. Mas alguém disse, e é verdade, que fidelidade é Deus encontrar você no lugar que Ele te deixou. Por que pessoas perdem a promoção? Eu estou falando não é de promoção humana, promoção de Deus. Porque Deus deixa a pessoa em um determinado lugar. E para Deus promover espiritualmente alguém, Ele só promove se encontra, porque Deus conhece lugares. Aí Deus fala, deixa eu promover fulano. Quando vai, ele não está mais lá. Que dele? Fidelidade é Deus encontrar você no lugar que Ele te deixou. E aí a gente está aberto para promover, para promoção. Tem que permanecer, irmãos. Às vezes a gente enfrenta lutas e dificuldades. Você não sabe os desafios. Eu não estou aqui reclamando, como o apóstolo Paulo fez em 2 Coríntios capítulo 12 sobre o ministério, não. Mas às vezes a gente não tem ideia do que é você lidar com pessoas. Às vezes você pode ter dificuldade para lidar com uma família de 3. Imagina um pastor tendo que lidar com uma família de 2.000 pessoas. Ou um líder. E às vezes você enfrenta muitas lutas. E no teu silêncio com Deus, você percebe que tem momentos que só tem uma coisa para você fazer. Você permanecer. Sabe por quê? Porque um dia o barulho passa. Um dia você percebe que Deus olha para o teu coração, Deus olha para o teu coração, Deus olha para o meu coração, e Ele vai querer encontrar a sinceridade do teu coração. Eu não erro porque quero errar, nem você, porque não existem perfeitos. E no meio disso tudo, o que eu penso? Eu tenho que permanecer. Eu sempre falo, eu preciso permanecer e vou permanecer. Fique tranquilo. Eu vou ousar, eu vou te dar uma palavra pastoral. Eu nunca vou voltar atrás das convicções que Deus colocou no meu coração. E eu sei que você também não. Sabe por quê? Porque essa força não vem de nós. Eu fico pensando, eu estou sempre animado assim quando eu levanto. Eu sei que tem gente que só fica animada depois que toma café. A minha esposa é assim.
se você falar com ela antes do café da manhã, você vai ter problemas. Mas eu acordo animado, né? E às vezes eu fico pensando, por que isso? Mas não é porque eu sou um super-homem da fé, ou que eu sou melhor do que ninguém. É algo dentro de mim que tem mais a ver com o propósito da minha vida do que com as coisas dos meus sentimentos. E quando a gente descobre isso, tudo começa a mudar. Então, quando a gente levantar amanhã, porque pode ter alguém aqui, irmãos, eu não sei porque que eu estou falando dessas coisas. Eu só tinha os versículos. Eu estou fluindo aqui, eu quero ser uma bênção na sua vida. Agora, eu creio, pode ter alguém aqui que poderia até estar pensando em desistir. Você caiu numa armadilha santa. Você veio nesse culto. Existe armadilha santa? Eu inventei isso. Sei lá, porque vai. Você entende? Mas a gente não vai desistir. Você não vai voltar atrás. Você não vai ficar frustrado naquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Eu sempre agradeço a Deus. Eu falo, Pai, eu não sei de onde vem a alegria que eu tenho, a paz que eu tenho, a força que eu tenho. Uma coisa eu sei, não vem de mim mesmo. Para a gente não ter nem a chance de se envaidecer. Irmãos, a nossa força vem de Deus, a nossa alegria vem de Deus. O que a gente precisa fazer é permanecer. Fica firme naquilo que a gente crê, fica firme naquilo que... Sabe uma coisa que eu percebi? Irmãos, Deus tem muitas maneiras de tratar conosco. Mas o apóstolo Paulo, uma vez, ele escreveu para Timóteo, e ele falou assim, para que Timóteo combate o bom combate com base nas profecias que foram liberadas a respeito de ti. Ele disse isso. E eu sei, irmãos, que toda palavra profética tem que ser julgada. Amém? Você não julga o profeta, você julga a palavra. A Bíblia diz isso. Agora, quando você julga uma palavra e você tem uma testificação daquilo e você reconhece que alguém em algum momento ou uma inspiração que você teve de Deus trouxe para dentro de você uma palavra profética e você recebeu aqui como de Deus, você pode combater o bom combate baseado nela. Porque Deus continua falando. Você sabia que Deus usa homens, Deus usa profetas, Deus usa irmãos. Você sabia que os dons espirituais estão vivos? Irmãos, esses dias de oração, eu fui cercado de palavras absurdamente de Deus, tão precisas, como se fossem cirúrgicas. Cirúrgicas. Deus estava falando comigo. E sabe o que eu tenho pensado? Eu tenho pensado que nós precisamos voltar e começar a relembrar coisas que Deus tem tratado conosco. Desde o princípio. Coisas que Ele tem falado. Porque nós vamos permanecer. O diabo não tem mais força que o Espírito Santo, não. Vou dizer de novo essa frase simples. O diabo não tem mais força do que o Espírito Santo, não, meu irmão. A gente vai chegar até o final. A gente chegou até aqui. A gente vai chegar até o final, a gente vai ser cercado de graça, a gente vai ser cercado de favor de Deus, sabe? Eu quero liberar sobre sua vida, para a nossa vida como igreja local. Esse ano vai ser um ano onde o Espírito Santo vai linkar as pontas. Vai linkar as pontas, irmãos. Coisas que você sabe que só Deus pode fazer, é isso mesmo. Porque só Ele pode fazer, Ele vai fazer. É por isso que eu creio em coisas sobrenaturais. Creio na gente fortalecido sobrenaturalmente. Não é a minha força. Deus me deu uma inspiração no final do ano passado, uma confissão. Ele colocou dentro do meu coração para eu falar, e eu fiquei falando durante o dia. Eu cheguei até aqui e não foi a força do meu braço que me trouxe. Eu comecei a falar, eu cheguei até aqui e não foi a força do meu braço que me trouxe. Irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo que você tem visto Deus fazer. Eu recebo pessoas aqui a semana inteira, famílias, pessoas, e eu tenho visto Deus operando coisas que nós não tínhamos condições de fazer. Deus restaurando famílias, Deus curando pessoas, Deus dando significado à vida de pessoas, só Deus pode fazer. Nós somos portadores de boas novas, mas a gente não pode começar e parar. Quem está entendendo aqui o que eu estou falando? Você não vai começar e parar.
Essa noite, em nome de Jesus, você vai lembrar de palavras que foram trazidas para você. Essa noite você vai lembrar de promessas que foram feitas para você. Deixa eu te falar uma coisa. Se você reconhece essas promessas, se elas não se cumpriram ainda, você não morreu não, você está vivo. Você está vivo. E eu creio, irmãos, na palavra profética. Eu creio no mover do Espírito Santo. Eu creio que Deus tem coisas específicas para a nossa vida, mas nós precisamos estar firmes, fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, inabaláveis, sempre abundantes. Eu fiquei impressionado, irmãos. Eu sei, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Os dias de oração, não fique condenado se você não pôde vir. Todo mundo tinha os seus afazeres. A oração, essa campanha de oração de 3 dias é em horário comercial. Algumas pessoas têm mais facilidade em um horário, em outro, e outros não têm facilidade, não se condene por isso. Mas eu vi, irmãos, assim, irmãos sempre abundantes, incansáveis, de eu ficar impressionado. Incansáveis. Como eu sei que você é incansável na sua vida de oração, mas sempre abundantes. Eu vivi um episódio e uma pessoa que estava comigo os 3 dias, de manhã até o finalzinho da tarde, e eu pedindo coisas, socorrendo um, socorrendo o outro, orando por um. E no final, eu pensava que ele estava cansado, e eu pedi mais alguma coisa, e ele estava tão inteiro como eu estava inteiro, cansado, mas inteiro. E ele falava para mim, não, pastor, não tem pressa não. E eu olhei e eu falei, meu Deus, firme, inabalável, mas sempre abundante. Hoje eu estou liberando palavras aqui de fé. Eu declaro sobre sua vida, você não mais fazendo só o que foi pedido para você fazer. Sabe? Eu me lembro uma coisa, isso é só um parêntese, como figura, a gente já está concluindo. Como figura. Mas um dia eu vi uma pessoa, eu peguei uma carona com uma pessoa e ela me deu uma carona, isso tem muito tempo, tá, irmãos? Eu não estava nem aqui ainda. E ela me levou até um determinado lugar, porque eu pedi um socorro para ela. Aí ela parou na estrada, antes da rua. Eu nunca mais esqueci aquilo. Não para condená-la, porque naquele dia Deus tratou coisas na minha vida que mudou conceito na minha vida para sempre. Ela parou na estrada de asfalto, havia chovido muito, e ela sabia onde eu ia, mas a rua estava muito cheia de lama. E ela me deixou no meio do caminho, estava chovendo. Eu agradeci e segui o meu caminho. E aquilo ficou no meu coração, não com aquela amargura. Eu me defendo muito de amargura, porque vida amargurada é uma desgraça e adoece. Me defendo muito com isso, né? Mas eu olhei para aquilo e eu falei assim, Pai, que nunca uma rua de lama ofusque dentro do meu coração o desejo de servir completamente. Eu falei, Senhor, eu nunca quero fazer uma coisa, eu não sei se esse termo é chulo ou não, mas meia boca. Sabe? Deus tem nos chamado para uma obra de excelência. Jesus não fez uma coisa de qualquer maneira para mim. Deus me deu o seu melhor. Irmãos, Jesus é o melhor de Deus para a gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse tempo chegou e a gente vai permanecer nos mesmos princípios, nas mesmas coisas, com simplicidade. Esse é o nosso jeito. Cada igreja tem um jeito, esse é o nosso jeito. E eu sei, irmãos, que nós vamos permanecer. Agora, para concluir, eu deixei uma preciosidade aqui. Que 2 Timóteo 3,10 para mim é uma preciosidade. Se você quiser anotar para você meditar em casa. O apóstolo Paulo fala dessa resistência e ele dá um testemunho tão maravilhoso. Ele diz assim, em 2 Timóteo 3,10. Ele diz para Timóteo assim, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Agora, olha só, olha para mim aqui só um momentinho que o que eu vou dizer é importante demais. Ele diz assim, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, mas ele não para só no ensino. Porque, irmãos, não é só o que a gente ensina. É o que a gente é o que a gente faz. E ele diz assim, olha, você tem seguido de perto o meu ensino, aí depois ele diz assim, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé,
a minha longanimidade, o meu amor e perseverança. Aí depois ele diz algo interessante, ele diz assim: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Depois ele diz assim uma frase extraordinária: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ele estava dizendo assim: olha, passei por tudo, mas eu vou permanecer, meu amigo. Vou cumprir aquilo que Deus me mandou fazer. E da onde vem a força? Vem de Deus, irmãos. Essa noite você vai ver, antes desse culto acabar, você sendo revigorado de uma forma, coisas por dentro do teu coração voltando a borbulhar, você voltando a sonhar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas falam, José era um sonhador. E parecia que José, para muita gente, lá na escolinha bíblica dominical, e não estou falando isso de maneira pejorativa, as pessoas falam, não, José era um sonhador, José é um sonhador. Irmãos, José não era um sonhador, fui dormir e sonhei. José sonhava sonhos de Deus. Os sonhos de José eram sonhos proféticos. Agora, deixa eu trazer em uma simplicidade. A gente tem que voltar a sonhar para permanecer em tudo aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Mas, irmãos, a gente tem que se colocar disponível para viver os sonhos de Deus também. Sempre vai ser assim. Algumas pessoas, por causa de limitações humanas, eu não sei falar, eu não estudei numa boa escola, eu sou alto, eu sou baixo demais, eu sou iletrado, algumas coisas que sempre foram desculpas. Não tem desculpa quando a gente decide permanecer. Vou dizer de novo, não tem desculpa quando a gente decide permanecer. E sabe de uma coisa? Eu creio, mas creio mesmo, orei tanto sobre isso hoje. Eu creio que está chegando como se fosse uma onda na nossa vida, destravando a nossa vida para viver os sonhos de Deus. Sabe? Porque Deus quer plantar coisas na nossa vida. Deus quer plantar sonhos na nossa vida. E a gente precisa pegar junto com o Espírito Santo. E a gente vai permanecer. Se você tem vivido dias de lutas e desafios, entenda que isso vem para todo mundo. Eu comentei esses dias com a Aurinha, eu desisti muito de mídias sociais, né? Entro muito raramente, mas eu tenho um Facebook administrado para falar das coisas da igreja e algumas outras coisas, e algumas coisas de opinião minha mesmo, mas raramente eu entro. Mas entraram lá, uma pessoa, irmãos, eu nunca vi tanta barbaridade sobre minha vida do que eu ouvi lá. Mas coisas terríveis, inimagináveis. E eu lendo aquilo, eu não sei como a pessoa arrumou tanta criatividade. Tanta criatividade. Que eu nem vou falar o que ele falou, para não te entristecer. E eu olhei para aquilo tudo. E naquele momento, claro, você é um ser humano, você fica entristecido com aquilo, né? Mas na mesma hora vem dentro do teu coração, irmãos, a gente tem uma vida livre. A gente está servindo ao Senhor. E outra coisa, irmãos, não tem como você servir a Deus e não passar por perseguição. Não tem como. Não tem como. Mas eu creio, sabe no quê? Eu creio numa onda de Deus, trazendo sobre a nossa vida uma inspiração para a gente viver os sonhos dele. Sabe o que está ocorrendo no meu coração agora? Eu creio que é do Espírito Santo. Coisas assim, a gente já tratou sobre isso em alguns cultos, mas eu creio que por causa da palavra e da unção do Espírito, eu creio que pessoas aqui, essa noite, não só que estavam pensando em desistir, porque Deus, quando faz uma coisa na nossa vida, Ele não tira a gente do poço para uma vida medíocre. Irmãos, é do poço ao topo. Deus tirou Mefibosete do poço e botou no topo. E eu creio que essa noite, dentre outras coisas, Deus vai mudar. Às vezes a gente fala circunstância. Não, irmãos, existem mudanças que têm que acontecer por dentro mesmo. Nossa maneira de pensar.
E eu creio que coisas vão acontecer essa noite. Eu creio em Deus ajustando coisas. Eu creio, sabe em quem? Sabe aquela sensação humana de incapacidade? Eu vou fazer, mas eu não tenho força. Eu vou fazer, mas eu não me sinto capaz. Deus pode usar todo mundo, mas o que Ele tem na minha vida é bem mais limitado por causa da minha limitação. Receba isso. A sua limitação não limita Deus. A sua limitação não limita Deus. As minhas limitações, e são muitas, elas não me limitaram, Deus. Não colocaram limites em mim. Porque eu estou a cada dia aprendendo a confiar nele. Amém? Mas antes de pedir você para levantar, eu quero estimular você. Permaneça. Lembra daqueles dias que você estava cheio de gás, cheio de convicção. Os sonhos de Deus borbulhando no seu coração e na sua mente. O dia mais feliz que você teve uma grande experiência com Deus. Aquele Deus que naquele dia proporcionou para você aquela experiência que te trouxe alegria, paz, refrigério, uma unção tremenda. É o mesmo Deus de hoje. Não mudou nada. O que muda às vezes são o que sentimos. Mas o que Ele é não vai mudar nunca. Que a gente esteja pronto para permanecer. E um ajudar o outro, sabe, irmãos? Sabe, um ajudar o outro. Cada um olhar para o outro e vamos lá, permaneça, vai dar certo. Mas não deu certo até hoje. Não deu certo até hoje, mas vai dar certo. Existe um poder na fé, irmãos, existe um poder na palavra. Deus está vivo, o Espírito Santo está vivo e a gente não morreu. A gente está vivo. E a gente precisa se levantar essa noite. Eu não estou dizendo que você está caído. Eu estou dizendo que nós precisamos levantar em uma visão de que aconteça o que acontecer, nós vamos ficar firmes, resistentes, inabaláveis. Tudo que você puder fazer, eu sei que pode parecer simples demais o que eu vou te dizer. Tudo que o diabo botar na sua cabeça para você fazer, faça o contrário. Isso é uma chave para a sua vitória. Ele vai dizer, aí, ceda para o pecado. Você vai fazer o contrário. Eu vou viver em santidade. Desista. Você não tem condição. Aí você fala, agora é que eu não desisto mesmo. Porque se você está mandando eu desistir, é porque Deus tem uma coisa bem especial para eu fazer. Amém, irmãos? Às vezes nós falamos assim, mas será que é uma vaidade muito grande eu acreditar nas coisas que Deus tem para a minha vida? Irmãos, Deus acreditou em mim. Deus acreditou em mim. Deus acreditou em você. Então não é vaidade você acreditar no que Deus acredita. Que a gente possa essa noite se levantar mesmo por dentro. Para crer para um 2020 de mais paz, de mais sossego, de mais contentamento. Para que tanta correria, irmãos? Para que tanta correria? Que agonia é essa? Um tempo de contentamento, um tempo de descanso. E a gente vai perceber que a gente vai produzir muito mais. Confiando no Senhor. Amém? Permaneça, vamos permanecer firme. Deus tem coisas grandes para esse ano na nossa vida. A igreja tem crescido. Um dia de quinta-feira, a igreja está lotada. Meu irmão, nem começou ainda. Ou você acha que isso aqui é a única coisa que Deus quer fazer? Olha lá para fora, irmãos. Olha lá para fora. Tem muita gente precisando de você.